Márcia! Tudo bem com você? Oi, Carol, um super prazer estar aqui com você e com a galera do Torque, apaixonados pela bike, pra gente bater esse papo gostoso. Que delícia! Hoje eu tô aqui com a Márcia Angeli, profissional de educação física, nossa Torque Star, professora Torque Cycle, uma grande amiga, né? Além de tudo, a gente divide a profissão, a gente trabalha junto, aquela coisa assim que vocês já viram que o papo de hoje vai ser uma beleza. Muito obrigada pela presença, por ter aceitado conversar, que eu tô até nervosa aqui para conversar com Ai, você. eu que tô, obrigada a você. Ai, que delícia. Ô, Má, para começar assim, só pra galera se situar aqui, porque a gente já, né, a gente já divide muita coisa aqui juntas. A nossa paixão em comum, a gente tem uma paixão em comum que é a bike. Você também gosta muito de pedalar. Conta pra gente um pouquinho aí sobre essa atividade, que essa atividade da bike, necessariamente da bike indoor, representa na sua vida atualmente. Eu tenho a minha primeira memória, assim, maravilhosa da bike, foi com 7 anos de idade. Eu tinha um sonho de ter uma bicicleta, né? E foi a minha primeira bicicleta, e eu lembro disso, minha mãe sempre contava isso, que eu andei de bicicleta até ficar doente, até ter febre, né? Eu acordei durante a casa toda dormindo, eu peguei a bicicleta e saí, eu andei o dia inteiro com essa minha bicicleta. Meu Deus. Então, tudo que eu fazia, uma criança do interior, eu sou do interior de São Paulo, então tudo que eu fazia de bicicleta. Para onde eu ia de bicicleta. Para escola, eu ia de bicicleta. Eu queria ir ao clube, eu ia de bicicleta. Eu buscava a minha irmã na aula de jazz de bicicleta, eu pequenininha, eu colocava ela na garupa. Então, eu tenho memórias afetivas muito profundas com a bike, né? E aí, quando eu me tornei profissional de educação física, foi uma das coisas que mais me encantou, porque traz para mim essa memória afetiva e também uma memória bastante empoderadora, assim, da atividade física, que combinou tudo junto. Então, essa paixão surgiu daí, dessa memória afetiva que juntou depois com a profissão. Que legal. Nossa, eu não sabia dessa história. Quer dizer que desde pequena Desde muito pequenininha. você já fazia ali a sua atividade com a bike, né? Isso. E para quem tá em casa que ainda não experimentou, nunca pedalou, ou ainda que não tenha pedalado na rua, mas nunca praticou bike indoor, por exemplo, tem algum benefício ali que você pode, sei lá, agregar e falar para as pessoas, ou até mesmo disso que você sente? Acho que o maior benefício da bike indoor, eu acho que é um exercício mais democrático que existe, é o exercício da bike indoor. Porque, primeiro, que a bike é extremamente segura, você não corre risco de cair, como, por exemplo, numa bike de rua, né? Sim. É extremamente democrático porque você pode fazer o tempo que você desejar, você pode fazer na intensidade que você desejar, e não tem limite de idade. Então, e o conforto da situação ali, a segurança, propicia, assim, que a bike indoor seja um grande começo de atividade física para quem não fez. E os benefícios são gigantes. De primeiro, já é um fortalecimento de todo o corpo, né? Com ênfase no membro inferior, que é uma atividade bastante poderosa para ganho de massa magra, melhora do tônus de membros inferiores e cardiorrespiratório. Então, esses dois sistemas, o condicionamento central e periférico, acontecem juntos e poderosamente, diferente de todas as outras atividades. Se você for fazer uma atividade como andar ou correr, você melhora o sistema cardio. Se você for fazer uma musculação, você melhora o sistema periférico. E a atividade bike, você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, Que legal. né? Fortalecer pernas, glúteos, abdômen, braços, porque você tá ali na bike, embora o braço seja bem menos intenso, e o cardio junto. Então, é uma atividade completa e muito, muito democrática. Perfeito. É verdade mesmo, né? Eu acho que agrega muitas pessoas, né? Sim. E a bike indoor, acho que foi muito legal o que você falou até, né? Tem o risco de cair, né? Você tá ali protegido ainda. Às vezes as pessoas têm medo, né? Vou sair andar de bike na rua, tenho um pouco de medo, nunca andei, né? Enfim, e consegue fazer uma E, atividade. e ainda mais, tem música, que é um dos fatores Ah, mais motivantes, porque é uma distração para a mente enquanto você faz o exercício. Que quando você começa a fazer o exercício físico, as coisas incomodam, né? sim. É, o esforço físico incomoda, o cansaço incomoda, a dor física incomoda, mas a gente tem algo que vai acariciar o seu músculo, acariciar seu coração, a sua mente, te distrair, que é a música, que não tem nada mais prazeroso
do que fazer exercício com música. Esse é um grande fator poderoso da Bike Indoor. Sabe que eu adorei isso que você falou aqui agora, e vou até pegar um gancho aqui, me veio à memória. No nosso primeiro episódio do podcast do Torque Cycle, a gente conversou com o Pegs, que é um aluno apaixonado pelo Torque, pedala com a gente super, e a gente falou sobre isso. Sobre mesmo quem já tem o hábito de pedalar, de praticar seu exercício físico, gera um desconforto no começo, né? Nos primeiros minutinhos ali, você dá uma pensada, né? Você fala, acho que eu vou parar. Ai, tá incomodando. Que legal que ter essa visão agora sua, né? Como professora, como profissional. Existe mesmo isso, né? Não é tão confortável o começo, porque às vezes as pessoas aí, quem tá ouvindo, assistindo a gente, fala: Nossa, eu tô começando a atividade agora, mas que sofrido os primeiros minutos, parece que não passa nunca. É assim mesmo, então, Márcia? Isso acontece. Os cinco primeiros minutos de qualquer atividade é aquele momento que o nosso corpo foi feito para manter a homeostase, manter o estado que ele estava. Se ele está na inércia, ele quer continuar na inércia. Por isso que quando a gente começa a treinar, não quer parar mais. Aí você já fala assim, tá acabando. Quero fazer só mais um. Qual a próxima outra Fazer só aula mais você 5 faz? minutinhos. O corpo tende a querer manter o estado que ele está. Então, aquele começo do treino, o desconforto gerado na mente, o desconforto fisiológico e físico, é realmente o momento que você tem que ficar ali. Realmente, vou fazer, vou continuar. Tá E vendo, aí a gente? música tem esse poder, porque 5 minutos de uma música boa, você nem se liga no desconforto. Você já E é muito mais dá uma fácil você dar disfarçada, é essa mais continuidade, gostoso. com É certeza. verdade. Mas aí fica a dica para todo mundo. É normal sentir um pequeno desconforto ao início da atividade. Vai passar. É comum. Tá tudo ali brigando para se regular, né? Aumentando a Sim. temperatura, aumentando a circulação sanguínea, o batimento, né? O corpo tá naquela briga. Agora, vem cá, me fala uma coisa. Muito se fala por aí. Eu acho que a galera que nos ouve, que nos assiste, inclusive, é um pessoal interessado em saúde, em atividade física, busca muita leitura ali sobre os assuntos, enfim. Muito se fala sobre atividade física, exercício físico. É tudo igual? Tem diferença? Explica um pouco mais pra gente. Ó, todo exercício físico tem atividade física. Mas uma atividade física não é um exercício físico. Como que isso se explica? A atividade física é qualquer coisa que você faça que mexa com o seu metabolismo, que gere um aumento de calor, de calorias e grandes grupos musculares. Por exemplo, fazer uma faxina em casa, brincar de esportes com o filho, pegar a bicicleta e sair, passear num parque, caminhar num shopping por longa duração. Então, tudo isso pode ser uma atividade. Por exemplo, eu tenho uma amiga que tinha um cliente de personal, uma senhora de 80 e poucos anos, e a parte cardio dela era caminhar no shopping. Ai, Então, ela levava essa que senhora, então ela delícia fazia de duas treino. coisas juntas. Ó. Essa atividade cardio, porque é uma caminhada para uma senhora de 80 anos no shopping era cardio, e uma parte social. Então, isso tudo é atividade física. Pegar a bike no final de semana aqui em São Paulo e sair é uma atividade física. Já um exercício físico são exercícios programados, organizados, um planejamento de exercício com um objetivo no final. Então, isso é um exercício físico, quando ele é planejado, programado, com começo, meio e fim. Qual que é o exercício eu faço primeiro? O que eu faço no meio? O que eu faço no fim? Legal. E ele tem um objetivo. Então, isso é bem diferente. Então, a bike, por exemplo, uma bike outdoor pode ser uma atividade física, para quem faz isso nos finais de semana. E a bike indoor é um exercício físico, que tem um objetivo ali, né? Que o professor traz, que a metodologia traz, que o treinamento está organizado para chegar num objetivo. Os dois podem dar resultado? Lógico que pode. Tem bastante gente, muito mais difícil a atividade física, muito mais demorado de você chegar, por exemplo, num objetivo como emagrecimento, Sim. como melhora do sistema cardiorrespiratório, do que um exercício físico feito, programado. Então, a possibilidade aqui é de ter resultado mais rápido, com uma entrega menor de esforço, em treinos de 20, 30, 50 minutos. Pela regularidade também, né? Exatamente, Com pela que você continuidade. vai dar continuidade ali ao exercício físico, né? A galera que faz os nossos treinos Torque Cycle, por exemplo, eu faço, toda semana eu faço 3 vezes na semana. Segunda, quarta e sexta eu faço lá aulas de 20 minutos, mas eu tenho uma regularidade, tenho uma constância, o treino tem um objetivo. Muito mais fácil eu ter resultado do que se eu só
vou só pedalar de vez em quando aos sábados. Exatamente, É muito isso. É interessante também, interessante. A né? vida pode ter os dois, com Exato. certeza. Mas que o exercício físico organizado, pensado, traz um resultado, um benefício muito mais direto, com certeza. Agora, uma curiosidade que eu sei que os alunos têm, isso é fato. Todos esses benefícios lindos e maravilhosos que a gente fala e que realmente são verdade, de tanto física, de físico, emocional, enfim, todo o benefício que o exercício e a atividade física pode propiciar para as pessoas. Você, como professora, também sente? Super, super. Acho que a primeira pessoa que sente é o professor, né? Não tem como a gente não falar a verdade ali. A gente vive na gente todos esses benefícios. Eu vou até citar um, assim, que é de um momento bastante difícil da minha vida, que foi quando minha mãe faleceu. Então, eu sempre disse que o exercício é cura, que o exercício salva, que o exercício pode, físico e mental. E eu pude experimentar isso nesse momento, que eu pude fazer comigo exatamente tudo aquilo que eu falava, Sim. que eu acredito. Então, quando eu voltei a dar aula, foi uma das melhores coisas, porque você volta a sorrir, porque você volta a se voltar para a sua própria saúde, se volta para você novamente. Sim. Então, esse benefício até sutil, né, que não é palpável, não é tangível, não é mensurável, é, eu pude sentir na pele, né? Fora a parte física, estética e saúde, que é inegável. Mas essa parte mais sutil, que muito se fala, eu pude sentir realmente comigo. O quanto me salvou, o quanto me segurou, o quanto me projetou para a vida novamente. Que gostoso. E é muito bom ouvir isso, né? Assim, sei lá, de uma pessoa, de um profissional, né? Da área, né? A gente sabe que acontece muito com os alunos, a gente ouve os relatos, né? Às vezes, das pessoas que nos chamam, às vezes, até na rede social, que mandam ali uma conversa, explica, fala alguma coisa muito legal que a gente às vezes até se emociona, mas é muito legal sentir também, Sim, né? vivenciar, né? Vivenciar. Porque uma das coisas legais de vivenciar, porque não passa a não ser um conhecimento, passa a ser um testemunho. E o testemunho é muito poderoso, Muito porque mesmo. porque é vivido, É. né? Isso é muito poderoso, te dá muito mais, É. mais Não dá conteúdo para mais dizer. força até pra gente poder falar com as pessoas de novo, né. Eu acho que Exatamente. gera muito mais poder, assim, do que você vai falar para as pessoas. Eu sei do que eu estou falando, né, Exato. também vivi. Agora aqui, num bastidor aqui, tá, tem aluno que pergunta: "O professor Torque Psycho treina de verdade ali na gravação, assim, aquele suor é Treina, fake, é gente, água?" treina de Conta pra verdade, gente. treina de verdade. Treina de verdade. Muitas vezes eu penso assim, quando acaba a primeira aula, porque pode contar? Que a gente Pode. grava de 3 são 3 A gente aulas, grava, às vezes, na 3 aulas, sequência, na assim, sequência 3 mais aulas. de uma E aula. aí quando eu gravo a primeira, eu falo: "Não vai dar, Eu não vou conseguir. não vai dar". Tô infartando. Primeiro porque eu transpiro muito e eu preciso de um uniforme para cada aula, já chega nesse nível, assim, né. E realmente, professor de torque tem que pedalar. Tem que É a treinar. verdade, A é gente a treina de verdade, é a verdade com a verdade. galera, né, isso é muito bom. É de verdade, com verdade. É. E na E verdade. na verdade. Ô Má, treino cardio é pra todo mundo? Todo mundo pode fazer treino cardio? Todo mundo pode fazer e todo mundo deve fazer. Aqueles que, por algum motivo médico, precisa de restrição, tem que fazer um pouco mais direcionado ou com liberação do médico, mas é uma coisa que todos devem fazer. Todo mundo precisa fazer para melhorar o sistema circulatório, né? O nosso corpo foi feito para estar em movimento. O sistema é em movimento, Sim, né? A circulação de cima para baixo, de baixo para cima, precisa de movimento. E quanto mais movimento, mais ele chega próximo do ideal, do funcionamento do nosso sim. corpo. Eu tenho o relato de ontem de uma cliente de Torque dizendo que ela emagreceu já 20 quilos e que ela parou de tomar muitos remédios, Que né? E delícia. aí você vê o próprio corpo se curando, né? Tudo que ela, quando ela não treinava, faz 3 meses que ela tá na academia, 3 ou 4 meses praticando e treinando o torque. E, e como ela tirou os remédios, como era o corpo dela, o físico dela e a saúde dela antes, e a Sim. saúde dela agora, né? A diferença e como ela tá feliz com isso, muito mais do que qualquer outro benefício.
a sensação do corpo se curando e não precisar mais desses remédios que ela usava antes. Isso é acho que são cases de sucesso, né, que não são acasos, não são exceções, são Exatamente, muitos, por são sinal, muitos, né, todo mundo muitos. poderia se agarrar neles, né. Tem muitas pesquisas, eu acho que pesquisas muito recentes, inclusive, aí diante de vários cenários de saúde que a gente tem vivido, que contemplam que o exercício físico é realmente peça-chave para você viver mais e viver melhor, né. Sobre a bike indoor, é possível a gente conciliar então com outras atividades? Então eu vou ter a bike indoor como meu exercício físico, como você explicou ali, pautado, acompanhado, com hábitos, enfim. Eu consigo conciliar com, por exemplo, musculação, uma outra coisa que eu gosto muito? Sim, sim. Eu sempre essa é uma pergunta sempre muito polêmica, né. Se eu consigo fazer as 2 coisas ou o que eu faço primeiro, ou o que eu faço Isso. mais, o que eu faço menos. Eu sempre respondo numa tríade, assim, qual que é o seu foco, qual que é o complementar e o que que você gosta. Por exemplo, se eu gosto e o meu foco é fazer o torque, o exercício muscular vai ser um exercício complementar. Então ele vem depois, né, eu faço primeiro o torque, depois eu faço o complementar. E o complementar vai ser para me ajudar a fazer o meu foco melhor. Perfeito. Se eu sou um atleta que faz musculação e o torque vai ser meu exercício cardio, então eu faço primeiro meu foco, e aí depois eu procuro dentro do torque aquele que pode ser meu complementar. Não preciso fazer uma aula de 60 minutos. Eu não preciso fazer uma maratona de 2 horas. Eu posso fazer as aulas de 20 minutos, porque vai Perfeito. ser o complementar. E quando a pessoa tem os 2 como foco, eu digo: "Qual que você gosta mais?". "Eu gosto de fazer o torque". Então faz esse primeiro, porque aquilo que você gosta gera tanto prazer, lembra que a gente estava falando antes? Que Sim. o corpo começa a se movimentar, ele quer continuar se movimentando, então gera tanto prazer, neurotransmissores de prazer, que quando você acabar, você vai para o seu treino muscular, assim, tipo: "Ai, Você olha no delícia". relógio, "Nossa, já já foi. fiz, já fiz". E se você começar pelo aquilo que você não gosta: "Ai, vou fazer primeiro", meu, vai dar 5 minutos, você já vai estar com um bode, já não vai nem querer fazer o torque. Sim. Então eu sempre penso nessa tríade, perguntando: foco, qual é o complementar e aquilo que você gosta, que é mais fácil de acertar. E é legal até você tocar nesse assunto, porque sempre tem um mito, né? Às vezes as pessoas têm um foco em ganhar massa muscular. O foco é muscular. Eu gosto de fazer musculação, ou o meu foco é ali ganhar massa muscular. Mas eu gosto de fazer o cardio, ou eu gosto do torque, ou eu preciso fazer a parte cardio. Não atrapalha, um não atrapalha o outro, né. Eu acho que dessa forma como você explicou, se meu foco é muscular, eu posso também pedalar? Eu posso fazer torque? Posso, posso, exatamente pensando nisso. Se meu foco é a musculação e eu vou no torque, é lógico que eu não preciso colocar uma carga e arrebentar no treino. Eu vou fazer esse momento, um momento realmente de complementar. O momento eu preciso fazer, eu gosto e eu preciso fazer e eu gosto de fazer no torque. Então eu treinei perna hoje, não vou deixar de fazer torque? Não, você só não precisa fazer com tanta intensidade, mas você pode estar ali naquele momento com todas as pessoas e, por exemplo, na plataforma, escolher um treino de menor duração, Perfeito. que não vá, interferir. E o corpo, sinceramente, o corpo não é tão inteligente assim. Fala: "Opa, agora é "Opa, bike, agora é bike". agora ele apertou o Nossa, botão da musculação". exatamente, o corpo não é tão assim, nem é de vidro que quebra e nem é tão inteligente que ele sabe o que você está fazendo do lado de fora. Ele vai entender que é um exercício, né. Exatamente, é um Enfim, exercício. Se fosse enfim. assim, a gente não poderia trabalhar 8 horas. Exato. Né, não, já trabalhei, agora não pode trabalhar mais, né, o cérebro falando: "Já O trabalhou, corpo: ó". "Olha, está repetindo este botão". É. Ô Má, e pra quem tá começando, você tem alguma coisa eu sei que você a Márcia, gente, ela é extremamente inspiradora. Eu vou deixar ela falar pra quem tá começando, porque eu tenho certeza que você tá ouvindo a gente e tá ali com a bike parada ali na sua casa, olhando pra bike e fala assim: "Vou ouvir esse podcast até o final pra ver se eu crio coragem de ir nessa bike", você vai levantar agora e vai terminar de ouvir o podcast já na bike, né. Sim. Para quem está começando, a gente já falou ali sobre essa regulação inicial do exercício, que é comum ter o desconforto, enfim, mas e para essa formação de hábito? E para essa pessoa, a motivação para praticar realmente exercício físico?
A motivação para começar a fazer o exercício, eu gosto muito, muito, muito de uma frase que o Saturno fala, que a gente não faz nada por ninguém, a gente só faz por aquilo que gosta, que quer conservar, né? É isso mesmo. E a minha grande motivação, eu desde pequena, foi. Minha mãe ficava enlouquecida quando alguém ficava doente. Então eu peguei isso pra mim assim desde muito pequena e eu não queria nunca ficar doente, eu fazia a minha parte assim. Tipo, leva o casaquinho, eu levava. Sabe aquela criança que obedece? Porque eu tinha Sim. pavor de ver minha mãe doente, né? Ou apavorada porque alguém de nós estava doente. Então, eu acredito que isso veio comigo de eu queria ser saudável para conservar a paz e a saúde da Cuidar minha da mãe. saúde. Exatamente. Agora, como adulta, o que mais me motiva realmente são as pessoas que estão na minha frente, né? Conservar a minha energia, conservar o meu estar bem, para estar muito presente para as pessoas que estão na minha frente. Então, eu acho que o motivo maior é isso. O que você quer conservar na sua vida? Você quer conservar passear com os meus filhos com saúde? Eu quero conservar estar com a minha família por mais tempo? Eu quero conservar ir e vir com liberdade? Eu quero conservar a calça jeans que eu gosto de vestir, o 34. Não tem regra, não tem um certo e errado. Mas a gente tem que olhar pra gente e encontrar esse motivo. Porque a motivação só faz a gente começar. Depois deixa que o exercício faz por O você. exercício faz a O parte exercício dele. faz a parte dele. Você só precisa dessa motivação no início. E eu sempre digo que as tentações são muitas e são deliciosas, né? A gente tem, meu, happy hour com os amigos, a gente tem a cama quente de manhã, a gente tem a cervejinha, tem muitas tentações, muito deliciosas. Mas talvez essas tentações não estejam congruentes com aquilo que eu quero conservar, Exato. né? Então, estar ligado nisso, naquilo que eu quero conservar, para começar o exercício é fundamental. E depois que você começar, pode deixar que o exercício se encarrega Ele de te ser um ajuda. grande motivo. Ele te ajuda a se manter, Exatamente. né. Ô Má, falando um pouco de você agora. Hum. Você já contou essa história que eu não sabia dessa bicicleta, que você era a criança da bicicleta. Isso Hum. teve relação com você escolher educação física? Ou o que te motivou a escolher fazer educação física, então, ter a educação física como sua profissão? Eu sempre fui uma criança muito tímida. Muito, Mentira! muito Ah, não tem tímida. cara de tímida. Muito tímida. Uma criança muito tímida. Eu tinha dificuldade de fazer amigos. Eu tinha aqueles poucos amigos, eu não interagia muito, né? Então, minha mãe foi uma grande incentivadora, porque ela me colocou em todos os esportes que você pode imaginar. Ai, que Então, eu fiz natação, eu legal! fiz tudo, tudo, tudo. E quando eu cheguei na época da faculdade, ela foi uma grande incentivadora e eu já era atleta, eu jogava handebol, joguei na seleção, você não sabia disso? Gente, para tudo, Márcia, conta isso pra Joguei na gente. Você foi seleção de atleta de handebol. Então, handebol? isso, o esporte, a atividade física, deu para mim algo que eu não conseguia ter só, que preencheu ou despertou essa coisa do empoderamento, sabe? De Sim, você vai, você consegue. Me deu amigos, me perfeito. ajudou a realizar sonhos. Então, o esporte fez isso comigo, né? A atividade física, o exercício físico me deu isso na vida. Então, não tinha muita saída, assim. Já veio por tabela fazer a educação física, que só continuou sem o que minha mãe começou lá atrás. Só continuou. Eu acredito que a educação física me fez conhecer pessoas que, se não fosse educação física, eu não conheceria. Conhecer lugares, a conquistar sonhos e, principalmente, fazer uma das coisas que eu mais gosto, que é estar lá para as pessoas e não o contrário, sabe? Estar ali na frente, conduzi-las para que elas se sintam muito poderosas, muito especiais. E eu sempre termino a aula dizendo para elas, sempre termino o treino, até no Torque, acho que as pessoas que já fizeram treino comigo na plataforma já devem ter ouvido. Independente do que você fez, termine sentindo orgulho de você. Termina sentindo orgulho. Não é sobre vermelho, não é sobre laranja, não é, é sobre você. Eu acho que o exercício físico me mostrou isso. Não é sobre agachamento, não é sobre o pedal, não é, é sobre a pessoa que faz o Sim. torque. Isso é o mais importante. Então, termine, independente da duração, da intensidade, sentindo orgulho de você. Ai, que perfeito, gente. Mas é verdade, né? Às vezes a gente se prende em umas coisas bobas, né?
Ai, mas eu não consigo fazer antes de tentar. E, gente, às vezes 5 minutos foi o melhor que você podia fazer por você. Exatamente. Ou às vezes você não tá nem E com que vontade, orgulho. né? Eu não tô com É. vontade, não, ou eu não tenho tempo. E quando você encontra isso, você tem que sentir orgulho. Tipo, nossa, por exemplo, foi feriado e as pessoas estão lá treinando. Tipo, nossa, podia estar É. fazendo outra Eu podia coisa. estar ali Mas eu descansando, tô mas aqui eu cuidando da vou minha cuidar de saúde, mim exatamente, primeiro. nessa É. constância. Vou curtir, mas vou cuidar primeiro de mim. Exato, É exato. isso. Essa consciência é sentir orgulho, né? Sim. Fazer esse empoderamento sobre mim e me aplaudir por isso. É fundamental. Agora, voltando aqui para sua história, então. Você teve ali um momento de infância, a menina da bike, a Márcia e a bike. Sim. E aí você teve uma mãezona, adorei a dica, fica a dica para quem tem filho tímido, enfim, eu acho que esporte é o surreal. Somos aqui defensoras. Mas ó, foi praticar um monte de esporte, vivenciou várias coisas, foi parar no como atleta de handball. Como que a bike voltou para sua vida? Eu fui atleta de handball, depois eu parei o handball para fazer educação física, né? Mas eu queria, quando eu fiz educação física, trabalhar com esportes e trabalhar na faculdade. Eu queria ser acadêmica, porque tímida, né? Vou ficar aqui, vou dar aula. E aí, quando eu participei de uma convenção, naquela época tinha muitas convenções, grandes convenções, e aí eu vi aquela coisa de ginástica coletiva, de treinos coletivos, eu acabei entrando na ginástica coletiva. E na ginástica coletiva, a gente vai experimentando tudo. Eu sempre fui muito Sim, curiosa, né? E aí tava o boom do ciclismo indoor. 2002, 2003 foi o boom do ciclismo indoor no mundo, né? sim. E aí todos os lugares que chegava para trabalhar, você é professora de bike indoor? Não, não sou. Eu falei, nossa, o que tá faltando na minha vida? É ser professora de bike indoor. E aí eu fiz o meu primeiro treinamento e desde então, esse meu primeiro treinamento foi em 2002. E desde 2002 até agora, 20 anos, ininterruptamente, Trabalhando com bike trabalhando com indoor. bike indoor. Mentira, chocada. Por isso que você pedala tão linda, maravilhosa, aquela postura maravilhosa. Vocês já viram a bike? Não, se você ainda não fez, você vai abrir o nosso app agora e vai fazer um treino com a Márcia Angeli. Você vai ver aquela postura maravilhosa. Conta pra gente aqui o que te motiva ali dando aula. Você já deu aqui vários insights, que você tá sempre para as pessoas. Isso eu acho uma fala muito bonita sua. Você gosta de estar naquele local dando aula para as pessoas? O que te motiva? O que você sente ali dando aula? Ai, me motiva ensinar as pessoas a pedalar com mais eficiência, com consciência. Me motiva ela perceber o que ela está sentindo naquele momento, que aquilo já é resultado. Me motiva ver os olhinhos brilhantes com a própria performance. Me motiva trazer um mindset mais poderoso naquele momento. É uma frase que eu gosto muito de usar, tipo, não deixa sua mente fazer seu corpo desistir. Porque pra mente a gente tá sempre cansado, a gente tá sempre no Tá. limite, né? E o corpo humano é infinito, infinito. Então isso é o que mais me motiva, olhar para as pessoas que eu acho que uma das coisas, uma das características mais fortes em mim, que é acreditar. Acreditar no ser humano, sabe? É uma das coisas que mais me motiva. Me motiva a preparar a aula e ver se deu certo, Sim. né? Se eles estão sentindo aquilo que eu preparei. Esse sentimento, essa conexão minha com eles é muito incrível. É como uma líder de um pelotão. Eu me sinto uma líder de um pelotão. Pra Numa, galera que tá vendo, aqui tá assistindo a gente no YouTube, dá pra ver o olho dela né, eu brilhando vou aqui, ó. quase Se subindo na. vocês não estão vendo, eu consigo dizer pra vocês, o Né, olho dela está brilhando, vibrando aqui, os tô cílios quase subindo na balançando, que ela mesa. tá quase. Então, e aí ela se empolga, É, ama o que faz, não tenho exatamente. Eu me sinto a líder do dúvidas. pelotão, assim. Tipo, agora nós vamos nessa montanha incrível Hum. e, meu, falta o ar para subir a montanha, mas a paisagem é maravilhosa. Ai, que Vamos lá. delícia. Exatamente, sabe? Aquela pessoa que tá ali na frente do pelotão. Eu me sinto assim. Ô, Má, e nessa loucura toda do dia a dia, você consegue ainda arrumar tempo pra treinar pra você? Faz exercício também? Eu gosto e preciso, né? Então eu gosto muito de fazer musculação. E como eu falei, a musculação é um treino complementar. Então não importa se eu consigo fazer 15, 20, meia hora, é o meu treino complementar, é o que mantém minha saúde física, né? Articulações, quadril,
joelho, tornozelo. Então, eu gosto de fazer. Gosto de praticar as minhas aulas fora da aula que eu dou. Então, eu gosto de fazer a aula fora do horário que eu tô ali para as pessoas, porque naquele momento eu estou mais para ela. Talvez eu precise sair da bike em algum momento e socorrer alguém ali com algum ajuste. E gosto bastante de fazer yoga. É o meu novo momento, assim, Ai, é que um momento zen. delícia! Que gostoso. Gosto de fazer yoga. Me dá uma calma, uma paz. Porque antes eu era muito tímida e quieta, hoje eu sou muito agitada. Agitada demais, né? Agitada demais agora. Ai, que delícia. Ô, Má, eu peguei aqui uma frase sua, pra gente finalizar esse nosso papo. Eu achei uma frase sua aqui que você disse que eu achei sensacional. Exercício físico é igual dinheiro. Antes pouco do que nada. É verdade que você fala isso? Eu falo. Aproveita essa frase para você dar um insight aqui final pra galera, pra, enfim, sei lá, com uma mensagem final. Do que você pode dizer com isso? Que exercício físico é exatamente isso. Se você tiver nada de dinheiro, se tiver R$ 10, você já faz muito, né? Você não tem nada. Se alguém te der agora um dinheirinho, uma coisa, já é muito. Exercício físico é isso, porque não tem a gente não precisa esperar a situação favorável ou perfeita para fazer. Eu não preciso esperar ter 1 hora, 3 vezes por semana. Perfeito. Não preciso esperar. Por exemplo, num treino de torque presencial, se eu vou chegar 5 minutos depois, não tem problema. Se eu preciso sair 10 minutos, não tem problema. O exercício é melhor pouco do que não fazer. É verdade. Porque senão não existe. Você pode ter o treino mais perfeito do mundo, mas você não fez. Às vezes a gente quer grandes metas, Exatamente. né? E uma das coisas mais motivantes coloque uma meta pequenininha. Eu vou fazer 2 vezes por semana uma aula de 20 minutos. Se você fizer 3, uma aula de 60, você já venceu. Perfeito. Né? Começa com pouco, antes pouco do que nada. E Arrasou. aí... Arrasou, gente. Arrasou. Essa Márcia é demais. Má, a gente vai fazer uma brincadeira pra finalizar. Ai, eu que vou te medo. falar, fazer 3 perguntas e você vai falar pra mim 1 ou 2 palavras. Tá. Bom? Pra você, a vida fica melhor quando? Quando a gente está saudável para ir e vir. Com certeza, né? O que te faz perder o fôlego? Pode falar mesmo? Pode. Brigadeiro. Ai, que delícia. Gente como a gente. Brigadeiro. Ai, Deus, eu tento resistir, mas eu já faço... Gostoso. Gostoso. Adorei. E o que te mantém bem equilibrada? Eu sou meio metódica, assim, me mantenho equilibrada quando eu consigo cumprir a agenda e principalmente horários. Isso me mantém equilibrada. Mentira! Você é das viciadas. Das viciadas, assim. Eu não tenho problema com improviso. Se eu precisar, eu até penso rápido. Mas se eu não precisar improvisar, nossa. Vai. É tudo regrado. E se eu terminar agenda. a semana e falar, gente, eu fiz tudo, isso Perfeita. um orgulho pra mim. Ô, Márcia, quer deixar suas redes sociais pra galera te seguir? Se ainda não seguem, por favor, sigam a Márcia. Sim, meu Instagram é Marcia_Angeli. Perfeito. Má, eu queria conversar mais com você. Eu mas também, a gente vai conversando aqui nos Carolzinha. bastidores. Muito obrigada pela sua Obrigada a presença. você. Obrigada por ser tão inspiradora. Obrigada por treinos maravilhosos e continuar sendo tão inspiradora pra gente, como sempre. Muito obrigada. Obrigada a vocês, obrigada ao Torque pela possibilidade, pela oportunidade de estar aqui, de conversar, de conhecer mais. É uma grande oportunidade a gente conhecer, né? Falar com pessoas, mostrar um pouco da gente, mas principalmente conhecer outras coisas, outros lados, né? Exatamente. Muito bom, muito porque obrigada. a gente tem uma pela coisa em presença. comum, uma paixão maravilhosa. Maravilhosa, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado muito. E muito obrigada, Má. Obrigada. Beijos, até a próxima pra vocês.